Olá, aqui é o Conrado Adolfo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre gatilhos mentais. O que é um gatilho mental? Um gatilho mental é um caminho neural. Como assim, Conrado? O nosso cérebro ele funciona muito com gatilho, rotina, recompensa. Como assim? Imagina o seguinte, eu tenho um gatilho que é um latido de um cachorro, a partir daí eu entro numa rotina que é, por exemplo, olhar para saber se o cachorro está perto de mim ou não, e depois disso eu tenho uma recompensa, que pode ser dor ou prazer. Então, alguma coisa que me dói e aí eu não vou mais fazer aquilo, ou alguma coisa que eu tenho prazer e eu vou tender a repetir aquela atitude, ok? E para que serve isso? Para que você use esses gatilhos mentais quando você estiver numa venda. Porque gatilho mental é algo que vem dentro da nossa BIOS, né? Que vem dentro do nosso sistema operacional. E principalmente alguns gatilhos que eu vou falar aqui. Quando você vai fazer um lançamento de um produto, quando você vai fazer uma venda, existem 4 gatilhos que eu considero os principais, os mais poderosos, legal? Então, quais são os 4 gatilhos mais poderosos em uma venda? Então vamos lá. O primeiro gatilho poderosíssimo é prova social. Prova social significa o que as pessoas estão falando do produto ou o que as pessoas estão falando de você. Que é uma prova das pessoas, é a prova da sociedade de que você é bom. Então isso é a prova social, tudo bem? O segundo gatilho é o gatilho da autoridade. Então, qual é a autoridade que você tem para falar sobre isso que você vai falar? Então, por exemplo, eu vou falar de medicina e eu sou um médico renomado e eu tenho não sei quantos títulos, legal. Ou então eu vou falar sobre como que você constrói uma casa de madeira e eu já construí mais de 1000 casas de madeira. Você tem autoridade para falar aquilo que você vai falar. Tudo bem? O terceiro gatilho é um gatilho fundamental que trabalha em dobradinha junto com o quarto, que é o gatilho. A autoridade e prova social também trabalham em dobradinha, tá? Então, primeiro você fala quantas pessoas estão falando de você, depois você fala quem é você. Nunca o contrário, tá? Você fala, olá, tudo bem? Meu nome é Conrado Adolfo, eu sou formado em tal faculdade, eu fiz tal coisa, eu tenho tais resultados. Esquece isso, não é assim que funciona. Você não vai primeiro se apresentar e falar o seu currículo para depois falar sobre a pessoa. Você primeiro vai falar sobre o que dizem. No máximo, ou melhor ainda, é você começar com o problema, tudo bem? Então você vai falar sobre o problema, mas eu vou gravar um outro vídeo para falar a sequência que você fala sobre qualquer coisa. Começa com o problema, chama atenção, depois vai a conexão, depois problema, solução, oferta, explica o problema. Bom, mas tudo bem, depois eu falo disso. Então a gente tem gatilhos trabalhando em dobradinhas. Prova social e autoridade trabalham muito em dobradinha então vamos lá. Antecipação e... Bom, o próximo eu falo daqui a pouquinho. Então, o que é antecipação? É quando você antecipa aquilo que você vai falar. Tem uma regra de comunicação que é diga aquilo que você vai dizer, diga e depois diga aquilo que você disse, ok? Então, fale o que você vai falar, fale aquilo que você veio para falar e depois fale aquilo que você falou. Para deixar a comunicação bem clara. E quando você estiver frente a frente com alguém, se possível, ainda peça para aquela pessoa repetir aquilo que você falou, para saber se ela entendeu realmente o que você falou. Porque erro de comunicação é muito simples, muito rápido de acontecer. A antecipação é quando você começa falando aquilo que você vai falar. Você não falou ainda. Você falou o seguinte, daqui a pouco eu vou falar, eu fiz uma antecipação agora, você não percebeu? Eu falei o seguinte, bom, existem 2 outros gatilhos que tem a dobradinha, que é a antecipação e... daqui a pouco eu falo o outro. Quer dizer, eu antecipei que existia um outro gatilho, que existe, né, um outro gatilho, e que eu vou falar para você fazer dobradinha junto com a antecipação. Então, um deles é aquilo que você vai falar, aquilo que você vai dizer. E isso abre um espaço mental na mente do cara que está escutando. Como assim um espaço mental? Quando você fala o seguinte, daqui a pouquinho eu vou te falar como que você consegue fazer para economizar mais de 10% na sua conta de luz. E até 50% na sua conta de luz. Nossa, eu quero saber disso. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar conectada em você até que você fale. E enquanto você não falar, ela está conectada e se perguntando o seguinte, será que é agora? Será que ele já está falando? Mas quando é que ele vai falar? Então você acaba atraindo e retendo a atenção quando você antecipa. Só que, junto com a antecipação,
logo depois da antecipação, vem a escassez. Esse é um dos gatilhos mais poderosos que existe, porque está no nosso sistema operacional. Eu falo disso no Copy Samurai. Caso você não conheça o Copy Samurai, existe uma chance muito grande de você conhecer o Copy Samurai, que eu detalho 80 gatilhos mentais, mais 21 objeções. É o meu curso clássico de copywriting de 2014, então é um curso bem poderoso, bem pesado e, bom, tá no 8ps.com. Se você é assinante do 8ps.com, você já tem acesso ao Copy Samurai e é um dos meus melhores cursos até hoje. Bom, se você é assinante, você até pode comentar aqui embaixo o que você achou do Copy Samurai, caso você tenha assistido ele. Tá lá no 8ps.com. Então, a escassez, ela tá na nossa BIOS, né? Tá no nosso sistema operacional. Desde que nossos ancestrais não conseguiam comida direito. Então, tudo era escasso, era um mundo escasso. E o nosso cérebro, ele foi desenvolvido, moldado para sobreviver a um mundo escasso. Ou seja, a escassez está dentro da gente. Não é uma coisa que a gente aprende, a gente já nasceu sabendo isso. Tá aqui dentro. Assim como o nosso coração bate, assim como a gente respira, a gente pensa o tempo todo em escassez. Quando você usa a prova social, a autoridade, a antecipação e a escassez, como é que você usa antecipação e escassez junto? É você falar, aquele famoso, vai abrir o carrinho tal dia, eu vou começar as vendas tal dia, porém são poucas vagas. Então você está antecipando, ao mesmo tempo você está já criando uma escassez. Quando você usa antecipação e escassez, você mexe com dor e prazer no cérebro, cara, que é um negócio muito poderoso, porque é exatamente isso que você está fazendo. Você está falando, vai abrir o carrinho, gera ansiedade positiva, que eu chamo, ansiedade negativa é a ansiedade que mata a venda. Ansiedade positiva é aquela ansiedade que faz a pessoa querer que chegue logo para ela comprar. Você abriu o espaço mental, abriu aquela expectativa, ou seja, antecipou, e na sequência você falou, mas não é para todo mundo. E aí você abriu uma expectativa de, caramba, mas eu posso perder então, eu quero comprar agora. E aí você fala, ainda não está aberta as inscrições, por exemplo. Então, com isso, a pessoa fica naquele dilema de eu quero comprar, mas eu não posso. O poder não está com ela, o poder está com o vendedor. Mas quando abrir, já pode fechar imediatamente. Por quê? Porque vai esgotar. Show do Paul McCartney, grandes lançamentos. Abre, daqui a pouco já fechou e o cara falou, putz, mas cadê? E isso gera um aprendizado violentíssimo para a próxima abertura. Então, tem muito condomínio, loteamento, que faz isso, né? Então o loteamento abre num dia, 3 dias depois fecha. Na próxima abertura, fecha em 3 horas. Na próxima abertura, fecha em meia hora, em 30 minutos. Porque as pessoas aprendem, ela não quer perder de novo. Porque frustração é um sentimento muito forte dentro da gente. E a gente, quando se frustra uma vez, aquela memória emocional, ela fica muito printada aqui na nossa mente de um jeito muito forte e a gente não quer mais passar por aquilo, e se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente vai lá e faz para que não passemos de novo por aquilo, logo, ou seja, compra mais rápido. Então, antecipação e escassez é uma dobradinha muito violenta. Então, existem os 4 gatilhos, prova social, autoridade, antecipação e escassez. Existe um quinto também, que eu gosto muito, que é a prova. Que é você dar prova mesmo. Tá aqui a prova de que isso dá certo. E a prova social, muitas vezes, serve de prova, porque são pessoas falando que dá certo, não é o vendedor falando. São clientes falando que dá certo, ok? Então, esses são os 4 gatilhos mais poderosos para você fazer uma venda, ok? Então, nos vemos no nosso próximo vídeo.